Nosso tema é exatamente o combate à guerra fiscal. Participo dessa discussão há uns 12 anos, né? E ela está, na realidade, essa guerra fiscal, ela está um embrólio danado aí, ela está sendo fatiada, né? Nós vamos falar aí sobre a resolução 13, a súmula vinculante 69 e também o convênio CMS 70. E quero também agradecer aqui a presença dos colegas da Secretaria da Fazenda. Vejo aí, peso aí, nossos colegas. Se eu falar alguma bobagem, eles vão me corrigir. Tá? Bom, veja bem, reforma tributária. Não dá para a gente falar sobre guerra fiscal sem dizer o que está sendo discutido no Congresso Nacional. E todos sabem aqui, não vou gastar tempo com os senhores aqui, dizer que a guerra fiscal, na realidade, ela é em função dos diferimentos, que na realidade tem efeito de isenção, dos créditos presumidos, que é o pior de todos. Você concede o crédito presumido e o outro Estado vai pagar a conta através do crédito, né? As isenções internas, que você bloqueia todas as fronteiras dos Estados, né? E também a base de cálculo reduzida. E o incentivo maior que está acontecendo ultimamente é exatamente o incentivo financeiro. O que acontece? Assim, eu dou a determinada empresa, se instala no Estado, ela paga o ICMS, eu devolvo o ICMS e falo assim, ó, você tem 80 anos para pagar sem juros. Tá? Esse incentivo hoje está sendo muito utilizado, por quê? Porque ele é mais difícil de ser alcançado pelas ADIMs. Tá? Então, na realidade, a reforma tributária que se discute, que nós estamos discutindo hoje, os principais pontos de discussão, é exatamente um cronograma de redução das alíquotas, as alíquotas interestaduais. Se colocar a alíquota zero, nós vamos ter guerra fiscal? Não. Por quê? Na realidade, joga o crédito presumido, o outro Estado pagar. Então, o projeto que está sendo discutido hoje, no convênio 70, que eu vou falar lá na frente, é 4% nas alíquotas interestaduais. Vamos continuar com a guerra? Vamos continuar com a guerra. Com menor intensidade? Menor intensidade. Outra coisa que se discute passou aí, eu não passei, passou. Vou voltar. Outra coisa que se discute é exatamente os fundos. Exatamente os fundos. Os fundos, quer dizer, quando você faz uma alíquota interestadual, alguém vai perder. Então precisa de um fundo para compensar essas perdas. A PEC, eu vou voltando aqui então, tá? Essa PEC. Ele não pode, poucos slides, então não tem jeito. Eu coloquei poucos slides exatamente. Essa PEC 197 aí, ao comércio exterior, na realidade, ela está na confusão da reforma tributária, comércio eletrônico. Em 88 não se falava em comércio eletrônico. Hoje, comércio eletrônico fica para quem o recurso? O estado de origem, o ICMS. Então, por isso que nós temos que modificar isso aí. Tá? Além disso, gente, eu estou voltando aqui, né? Assim vocês vão entender aqui. Bom, outra coisa que foi votada ontem no Congresso Nacional é 99, PLC 99, a dívida dos estados também está junto com a reforma tributária. Votou-se ontem, vai para a sanção da Dilma Rousseff, exatamente o PLC 99, que está dentro da discussão. O outro, 130, o PLS 130, votou na CAI antes de ontem, também vai para o Senado na próxima semana. O que esse PLS 130 fala? Tudo que está no convênio 70, exceto, tudo que está no convênio 70, exceto os fundos e a redução das alíquotas a 4%, está ali no 130, que foi aprovado antes de ontem na CAI, que vai para o Senado na próxima semana. E o último lá, a Lei Complementar 123, também já foi aprovado, que é exatamente a que fala da submissão tributária das microempresas. Então, tudo isso aí foi falado, já foi votado. Por isso que esse tema é muito importante, está acontecendo em Brasília e nós estamos discutindo aqui. Agora, como que nós entendemos que deveria ser a reforma tributária? A gente entende que a reforma tributária deveria preservar aí uma redistribuição das rendas.
Ontem a Sacha falou muito isso, a Isabel também. Nós deveríamos privilegiar ali determinados tributos, não ter a cumulatividade plena para as exportações. Nós deveríamos ter a completa desoneração para as exportações. Nós não temos, o contribuinte hoje fica com crédito acumulado e nós não pagamos. Por quê? Porque o governo federal não paga os estados não pagam o contribuinte, tá? E a desoneração dos investimentos, material de uso de investimentos não deveriam ser tributados, na nossa opinião. E deveria se falar na simplificação. Todo mundo fala em reforma tributária, fala apenas na redução do ICMS e ninguém fala na simplificação. A nossa legislação tributária é um cipoal de legislações e que as pessoas não entendem. E quando os estrangeiros chegam aqui, eles ficam completamente enrolados com a nossa legislação tributária. Então, é preciso discutir essa simplificação. Ela não está sendo discutida em fórum nenhum. Além disso, precisamos também discutir as desigualdades regionais. Nós temos muitos Brasis. A diferença do Piauí é diferente de São Paulo. É preciso discutir isso. E a melhoria de distribuição da riqueza e renda, com a maior seletividade dos tributos. Já temos a seletividade dos tributos hoje, mas ela pode melhorar, né? E além disso, a tributação do patrimônio, que foi muito falado ontem pela Isabel e pelo Sacha Cabal, nós entendemos que tem que ser sim, concordamos plenamente. Além disso, não se pode discutir somente o ICMS. Tem que se discutir ICMS, tem que discutir o IPI, o ISS, a COFINS, o PIS, imposto de importação e imposto de exportação. Tem alguns impostos aí que são regulatórios, mas eles precisam ser discutidos. A reforma tributária que está sendo discutida hoje em Brasília é apenas o ICMS, a alíquota internacional, o fundo, se vai acabar com a guerra, se não vai. Isso não resolve o problema do Brasil para a questão de desenvolvimento. Bom, agora, aquilo que está sendo discutido lá em Brasília, as premissas, nós entendemos que para a solução do problema daquilo que está sendo, quer dizer, nós queríamos uma reforma igual essa faixa anterior que nós passamos, mas o que está sendo discutido é isso. E o que nós entendemos que deveria ser para acabar com a guerra fiscal, literalmente? Essa modificação das operações interestaduais. Essas operações, elas não podem ter uma tributação de 12% igual tem hoje, senão a guerra vai continuar, tá? 4% lá no convênio 70, ainda mesmo assim nós teremos guerra fiscal, não com a intensidade de hoje, mas nós vamos ter. E uma restrição ao uso do ICMS como instrumento de atração de investimento. E aí eu diria uma restrição planejada. Exemplo, Zona Franca de Manaus é uma restrição planejada, que pode acontecer lá, não precisa, lá pode ter os incentivos fiscais. Então, na realidade, é quase uma proibição, eu diria aqui uma proibição. Na realidade, se não for planejado, teria que ser uma proibição. Tem que se usar fundos, tem que se usar outras coisas. Nós não podemos deixar que a atração de investimento caia em cima do ICMS. Além disso, a manutenção do quórum do CONFAS, a unanimidade. A unanimidade está sendo derrubada agora na Lei 130 do Congresso para a convalidação dos benefícios fiscais. O que está acontecendo lá? A Lei 130, que foi aprovada na CAI antes de ontem, ela diz o seguinte: com 2/3 dos estados favoráveis, pode-se convalidar, e com 1/3 cada regional. Sul, Sudeste, Centro-Oeste, isso que foi aprovado. A União Europeia derrubou a unanimidade, mas como? A unanimidade da União Europeia que derrubou a unanimidade. Quer dizer, aqui está sendo diferente, está sendo derrubado através de uma lei, e que na realidade o nosso Brasil é muito diferente. Nós vamos ter várias tributações se não preservar essa unanimidade. Precisamos ter responsabilidade pessoal. Se não tivermos isso aí, não acabamos com a guerra fiscal. O que é responsabilidade? Responsabilidade criminal. Que o agente público que concedeu o benefício em desacordo com as normas legais, com a nossa Constituição, ele tem que ser responsável. Se nós conseguirmos cravar isso, acaba-se a guerra fiscal. A partir do momento que você tem a responsabilidade pessoal do agente público e da pessoa que for beneficiária, nós vamos acabar
com a guerra fiscal. E além disso, nós precisamos aí de uma política de desenvolvimento nacional com a participação da União e a participação dos estados, atrair investimentos através de uma política de desenvolvimento e não através do ICMS. E aí que a gente entra na Resolução 13, um dos temas aqui da nossa conversa. Essa Resolução 13, na realidade, são os produtos importados que têm alíquota interestadual de 4%. Por que eu uso essa expressão? Por que essa Resolução 13 ficou capenga? Porque na época que se emitiu essa Resolução 13, também foi emitida a medida provisória 599, que estabelecia as alíquotas interestaduais de 4%. E não passou. Conclusão, nós ficamos com as mercadorias importadas a 4% nas operações interestaduais e as mercadorias produzidas aqui no Brasil, 12%, 7%. Conclusão, nós temos vários contribuintes que deixam de comprar mercadoria produzida no Estado e vai comprar uma mercadoria importada. Por quê? Porque capital de giro, ele vai pagar 4% e não 18% se ele fosse comprar internamente. Entendeu? Então ficou capenga isso aí, porque ela saiu sozinha. Ela deveria ser publicada junto com a medida provisória 599. A medida provisória não foi e a Resolução 13 aconteceu. E vamos passar aí para a proposta da súmula vinculante 69. O convênio 70, gente, que é o tema central da nossa fala aqui, que na realidade eu estou esgotando ele, é um contraponto dos secretários de Fazenda do Brasil, dos estados, em relação ao 69. O que a súmula vinculante diz? Na realidade, que todos os benefícios fiscais concedidos a arrepio do CONFAS são nulos, são cancelados, que não vai valer absolutamente nada a partir do momento da publicação. E nós, já se tem aí o parecer favorável do Procurador-Geral da República, né, Rodrigo Janot, e além disso, a gente entende que vai ser baseado aí no artigo 103 da Constituição Federal, é feito ex nunc, a partir da publicação da súmula vinculante. Mas aqui eu faço um parênteses. Se isso acontecer, gente, os estados derrubam a decisão do Supremo. O que eles fazem? Isso já aconteceu no CONFAS, já presenciei. Quando se tem uma determinada lei que é considerada inconstitucional, o que aquele estado faz? Ele leva aquela lei para o CONFAS, aprova-se aquele benefício fiscal retroativo, legaliza aquele benefício fiscal e a decisão do Supremo cai por terra. Isso que é feito. Então, na realidade, o convênio 70 está sendo um contraponto a essa resolução. E nós entramos nele, exatamente o convênio 70. Tá? Finalmente, é o nosso convênio 70. O que o convênio 70 fala? Ele fala sobre as remissões, anistia de todos os créditos tributários concedidos ao arrepio do CONFAS, de forma irregular, em desacordo com o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha G. E todos os benefícios dos estados, todos, eu participo de CONFAS há quase 12 anos. Ninguém leva benefício para o CONFAS, cada estado resolve o seu problema. Então todos têm esse problema. E aí, é isso que o convênio 70 faz, só que ele coloca várias condicionantes. Ele fala assim, não, eu aprovo os estados, 21 estados, 20 estados mais o Distrito Federal, que assinou esse convênio 70. Na realidade, eu acho que foi um avanço, na realidade, a primeira vez que eu pude presenciar a assinatura de 21 secretários, pela primeira vez, um avanço, mas é um contraponto da 69. Contraponto da 69. O que eles querem? Na realidade, eles querem que o Senado Federal emita uma resolução que estabeleça a redução gradual das alíquotas do ICMS. É assim, por isso, gente, o convênio 70 hoje, ele não vale absolutamente nada. Ele não vale nada. Ele está posto ali, o convênio 70 vale alguma coisa? Não vale. Tá? Depende de todas as condicionantes que nós estamos falando aí. Tá? Não vale absolutamente nada. Ele existe, mas não existe. Então, a emenda constitucional que promova
a repartição entre os estados, a questão do comércio eletrônico, eu já disse para vocês lá atrás, na realidade o comércio eletrônico em 88 não significava nada, hoje significa muito, então é preciso que modifique essa lei, isso é uma condicionante também. Além disso, na realidade, os fundos, é preciso criar fundos de desenvolvimento regional e fundos para suprir a perda dos estados. Esses fundos, um dos fundos, apenas aquele para suprir a perda dos estados, está calculado em 296 bilhões de reais. Ora, o governo federal ele só vai colocar um dinheiro desse nos fundos se ele tiver uma certeza e uma garantia que essa guerra vai acabar. Senão não faz sentido ele colocar esses recursos nos fundos e a guerra continuar. Tá? Que está difícil ver aquela coisa. Agregar o penúltimo aí, a lei complementar, que afasta possíveis restrições da lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal, no seu artigo 14, ela diz que quando você concede um determinado benefício, você tem que repor com outros tributos. Nesse caso específico, você alteraria a lei de responsabilidade fiscal de tal maneira que não prejudicaria esse convênio 70. E finalmente, lá a legislação que defina novos critérios de atualização monetária das dívidas dos estados. Isso aconteceu ontem. O projeto 99/2013, que foi votado ontem no Senado, foi aprovado e está indo para a promulgação lá da Presidência da República. Hoje, a dívida dos estados é IGPDI mais 7%, mais 7%, mais 9%, dependendo da negociação de 98, cada estado, cada município. O que se aprovou ontem? Na realidade, se aprovou a correção pela Selic ou IPCA mais 4%, o que for menor. Isso que foi aprovado ontem. Isso vai ajudar os estados? Com certeza absoluta. Hoje os estados pagam em torno de 15%, 16% do custo da dívida por ano. Uma dívida aí de 60, 70 bilhões, você paga em torno de 6 bilhões por ano de juros. E o que mais que o convênio 70 fala? Ele fala ainda, olha, ele fala ainda, você você vai ter o perdão, eu vou convalidar todos os seus pecados, mas você tem que mostrar todos, depositar lá no CONFAS. Todas as suas irregularidades, você tem 90 dias para ir lá no CONFAS, identificá-los e depositá-los, senão não terão o perdão. E veja bem, gente, olha o que o convênio 70 está falando. O convênio 70 está falando o seguinte, ó, eu vou perdoar tudo que você fez de errado até hoje, e vou deixar você continuar errando mais 15 anos. É isso que o convênio 70 está falando. Tá? Além de perdoar, ele está restituindo os benefícios fiscais para mais 15 anos, para mais 8 anos, para mais 3 anos e para mais 1 ano, dependendo da linha, dependendo da indústria, etc. Tal. O que vai acontecer? Na minha humilde opinião, uma grande confusão nesse país. Quer dizer, vai ter empresa com aquele benefício fiscal, outra não. Claro que eu posso conceder para essa que não tem, aquela que não tem, o estado que não concede benefício fiscal vai poder conceder, e para esse tempo aí, ó, a atividade agropecuária, industrial, 15 anos, né? Aeroportuário, 8 anos, operações e prestações interestaduais de produtos agropecuários, 3 anos, e os demais, 1 ano. Quer dizer, não basta eu perdoar o desacordo com a Constituição Federal. Eu estou perdoando o desacordo com a Constituição Federal, estou dizendo assim, pode continuar fazendo mais 15 anos. Na minha opinião, é ad eterno isso aí. Não se muda, não vai ter paradeiro. Por isso que nós colocamos aquela sugestão de reforma tributária um pouco diferente. Estamos cravando isso num artigo, né, Dr. Jefferson? Registrando esse nosso pensamento no artigo. Porque o que está posto aqui e o que está sendo aprovado, na nossa opinião, não resolve a guerra fiscal, não acaba desse cepual de legislações que nós temos nesse país. E uma das coisas que nós temos que fazer urgente nesse país é destravar essa questão tributária.
As pessoas assustam. Na realidade, cada estado tem uma legislação, e eu diria, cada empresa tem uma legislação hoje, tem seu regime especial assinado. Então, se nós não atingirmos o problema, literalmente o problema, nós não vamos avançar. Portanto, a nossa opinião é que isso que está posto aí, nós não vamos resolver a plenitude aí do problema tributário, da reforma tributária. Gente, tentei ser ágil, cumpri meu tempo. Muito obrigado pela atenção, senhor.